Ao contrário do que se pensa, Jesus não falou por parábolas para tornar o seu ensino acessível às pessoas. É muito comum as pessoas julgarem, né, que as histórias com cunho moralista, com imagens, né, situações muito próximas da realidade das pessoas, pareceria que a intenção de Jesus era facilitar o entendimento para as pessoas humildes, quando na verdade é completamente o contrário disso. Se a gente lê Mateus 13, principalmente ali no verso 10 em diante, os próprios discípulos perguntaram: por que tu falas a eles por parábolas? E Jesus responde o seguinte: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, ou seja, aqueles, não é isso concedido. E aí, interessantemente, Jesus vai explicar que ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, a verdade expressa aqui é que Jesus não estava revelando, facilitando a mensagem do reino para aquelas pessoas. Ele estava ocultando. E aí, a grande questão é como foi que ele fez isso? Ele fez isso mostrando a palavra. Só que as parábolas mostram a palavra de Deus de uma maneira diferente, que não deve ser apenas entendida, ela deve ser crida. E esse é o ponto central do porquê a alguns isso é dado e a outros isso é tirado. Porque aquele que tem fé para receber essa mensagem, quanto mais ele conhece da palavra, quanto mais ele recebe da palavra, mais ele frutifica, mais ele cresce na fé. Mas ao que não tem essa fé, por mais que ele ouça a palavra, ele não chega a crescer, não chega a frutificar. Por quê? E aí Jesus vai explicar qual é a diferença aqui. Porque essas pessoas ouvem de mau grado. E aí, para exemplificar isso, ele traz uma citação do profeta Isaías, dizendo o seguinte: semelhantemente como foi lá, quando Deus falou para Isaías que ele haveria de pregar uma mensagem difícil de ser crida. E aí ele diz o seguinte: porque, na verdade, esse povo ouve, mas não entende. Eles veem, mas não percebem. E aí o que está acontecendo? O que está acontecendo é que, mesmo ele vendo os sinais e milagres, eles não conseguem perceber a realidade daquele que opera os sinais e milagres. Mesmo ouvindo a palavra do reino, eles não conseguem entender a mensagem do reino, porque ela precisa ser crida, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser carregada dentro, cultivada dentro. E aí, para tornar isso ainda mais interessante, Jesus usa uma parábola para falar das parábolas. E aí ele fala da parábola do semeador, como ele mesmo chama essa parábola mais à frente. E aí, nessa parábola das parábolas, ele exemplifica como que isso acontece, essa realidade da mensagem sendo revelada e ao mesmo tempo sendo oculta das pessoas que ouvem de mau grado, que recebem a palavra de maneira imprópria. E aí ele demonstra isso através de 4 tipos de respostas que as pessoas tendem a dar. A primeira delas, que é ilustrada lá pelas sementes que caem à beira do caminho, demonstra que é uma realidade espiritual, e aí representada pelo maligno, que vem e arrebata essa palavra. Ou seja, ela não vem a frutificar na vida da pessoa que conheceu o Evangelho, ouviu falar, mas simplesmente não durou muito tempo, ela já se desviou, seguiu o seu próprio caminho, não chegou a frutificar. O segundo grupo é de pessoas que têm uma resposta que até cresce um pouquinho. Então, isso aqui é ilustrado pelas sementes que caem lá sobre a rocha e cresce a raiz logo, ela brota, mas porque ela não tinha fundamento, ela não tinha raiz, não tinha profundidade, não tinha base, não tinha como se nutrir, então ela negligenciou isso, ela não se nutriu, ela acabou secando e morreu também, não frutificou. O terceiro tipo de resposta é demonstrado por aquelas sementes que caíram entre os espinhos. E aí, essas daqui, elas foram sendo sufocadas. É a mesma coisa que acontece com as pessoas que recebem a palavra do reino, ouvem, entendem, mas o que acontece ao longo do tempo? Elas se desviam. Por quê? Jesus explica dizendo que o fascínio das riquezas, os cuidados desse mundo, acabam sufocando a palavra e a pessoa não persevera, ela não continua, ela não crê nessa verdade até o fim. E aí Jesus também diz que essas pessoas, elas acabam não frutificando. E aí vem o quarto tipo de resposta, que é daqueles que respondem positivamente à palavra, recebem, acolhem e frutificam.
a 30, a 60 e a 100 por um. Esses daqui representam aqueles que acolhem e perseveram. E aí a gente volta lá no texto quando ele fala assim, que ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por quê? Quanto mais você acolhe a palavra da verdade, mais ela cresce dentro de você, mais o reino dos céus se manifesta na sua vida. Porque é por meio da palavra que se tem acesso ao genuíno leite espiritual, como Pedro diz. A palavra do reino que é implantada em nós, que produz essa nova natureza, uma natureza celestial, ela germina em nós através do crer nela, do acolhê-la. E quando nós acolhemos essa mensagem, nós também acolhemos aquele que a proclama. Essa é a grande verdade. De maneira que o último fruto da vida cristã nessa dimensão é nós nos tornarmos semelhantes a Jesus. Que esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. E aí, interessantemente, que tudo isso Jesus conta às pessoas, esclarece essas verdades do reino dos céus, elas entendem, mas elas não acolhem essa verdade, por mais que elas tenham entendido. E de maneira muito interessante, isso aconteceu também de maneira paralela lá com o Faraó no Egito. Como foi que Deus endureceu o coração de Faraó? Foi através dos sinais que ele fez. Então, cada vez que Deus fazia um sinal no Egito, dos 10, parecia que Faraó ia adiante, mas ele não ia. Ele via, dizia que se arrependia, mas logo em seguida ele já se endurecia de novo e ele voltava para o seu mau caminho. Então, apesar de ele ter testemunhado os sinais, ele não conseguia crer naquilo, ele não conseguia acolher aquilo e perseverar naquilo. Não havia transformação. E isso então fazia com que ele ficasse cada vez mais endurecido. De forma semelhante ao que acontece com aqueles que ouvem o Evangelho e não perseveram na palavra da verdade. Elas não vão adiante. Mesmo que elas sempre ouçam a verdade, aprendem sempre, como Paulo diz, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Porque simplesmente não frutifica no coração, não foi recebida de maneira adequada. E por isso, então, essa palavra acaba sendo arrebatada, acaba sendo sufocada, acaba sendo suprimida na vida dessas pessoas que ouvem de mau grado, que entendem de mau grado e não acolhem o Evangelho como ele deve ser acolhido. Exortai-vos, o Evangelho para toda a vida.